Olá, bem-vindos ao Fundarte Recebe. Estamos começando mais um programa e hoje o nosso convidado é o professor e acordeonista Luciano Maia. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio hoje, né? Mas também aqui no encontro, né, de acordeões aqui da Fundarte, né? Obrigada. Obrigado, é sempre um carinho que a gente recebe aqui dos amigos da Fundarte de Montenegro. É bom estar nessa casa. Eu já pude frequentar algumas vezes e fico sempre feliz que posso voltar, e hoje direcionado a gente a falar sobre o universo do acordeon, enfim, essa vivência, as coisas todas que a gente aprende por aí, é bom demais. Então já tem esse contato aí com a Fundarte, já é de casa aí? Tenho, eu fiz aqui uma turnê tocando Piazzolla com a Orquestra da Fundarte, regida pelo maestro Borges Cunha, Antônio Borges Cunha. Já tive aqui num outro encontro também de acordeonistas, já tive com um quarteto aqui também tocando no teatro. Então é uma casa que a gente sabe que recebe arte, recebe cultura, né? E é um ambiente preparadíssimo para isso, né? Então é uma casa muito conhecida e bem querida, pelo menos por mim. A gente já contou um pouquinho também do teu universo dentro da música, né? Mas aqui também a gente quer conhecer um pouco mais da tua história, né? Já são mais de 30 anos de carreira, né? De trajetória, 18 álbuns lançados. Mas como é que isso tudo começou, Luciano? Como é que foi o primeiro contato com a música? Como é que começou esse universo, assim, pra ti? Pois, esse universo começou para mim pela coisa regional, pela cultura regional. Meu pai toca acordeon, ainda toca em casa, e eu já tinha, né, o instrumento em casa. E o interesse pelo regionalismo, pelas coisas mais gauchescas, vamos dizer assim, veio porque era o CTG, meu pai tocava para as invernadas de dança no início, e eu queria dançar, mas aí fui dançar, vi que cansava muito, né? Eu digo, pô, acho que eu vou tocar que é melhor. Mas foi pelos grupos de dança, enfim, que é uma grande oportunidade que a gente tem quando pequeno, assim, de conviver com um ambiente saudável e com a música e com a arte em geral, né? Aprender um pouco sobre as coisas do estado da gente, do Rio Grande do Sul. E essa foi a porta de entrada, na realidade. Então, depois disso, naturalmente, eu estava conversando justamente com os gaiteiros aqui, com os acordeonistas do encontro, que naturalmente no Sul a gente já vai se preparando para arranjar um conjunto de baile, um lugar para fazer, enfim, ter um posicionamento profissional, talvez trabalhar com isso, né? E foi para mim também, foi a mesma coisa, foi o natural, foi para esse caminho, toquei baile, vi que não era bem aquela direção que eu queria. E acabei me encontrando na época, isso 99, na realidade, 99, 98, me encontrei com a cena do nativismo, que são os festivais nativistas. Eu sou de uma cidade que é Pelotas, e Pelotas tinha um centro universitário, ainda tem muito grande, né? Então era um berço de letristas, de pessoas que circulavam por lá, e alguns amigos que depois se tornaram grandes artistas, o Joca Martins, o Luiz Marenco, alguns deles, né? Pessoas que circulavam na cidade, moravam lá, o Marinho estava por lá, o Joca era de lá, e eu acabei, uma hora que outra, precisa sempre de um gaiteiro aqui no Sul, né? Então, sempre tem oportunidade, né? Então o acordeon tem um protagonismo aqui na música do Sul do Brasil e no Brasil em geral. Então, foi um início muito cedo, né? Muito rápido e, para mim, feliz, porque eu me identifiquei com algo que eu gostava, né? E carrego isso até hoje como não só a minha profissão, mas como minha missão também, né? A gente que lida com arte sabe que é um caminho árduo, mas bacana. Na realidade, eu acho que em todos os caminhos é assim, sempre né? Tem, né? Essa divisão. Fazer o que a gente gosta, eu acho que é o mais legal. E eu faço o que gosto e com carinho, assim. E ensina também essa arte, né? Como professora. Como é que essa coisa assim da licenciatura, do ensino da música, né? Do acordeon surge também no meio disso tudo, assim, né? No meio dessa questão da música, né? De como artista, como é que é o ser professora? Eu acho que em algum momento a gente acaba tendo que cumprir funções, né? Então, embora eu não tenha uma formação como professor, mas assim, a gente tem muitas horas de voo, como se diz, e muita experiência em muitas áreas. Então, eu fui um músico que naturalmente me interessei muito por produção, por estúdio, por arranjo e por outro tipo de música, e também, mas eu sempre fiquei com o pé, né, com a minha raiz aqui no regionalismo, né? Então, quer dizer, a árvore que sobe, né, vai para cima, mas a raiz está sempre bem plantada. Né? Então, eu acho que em algum momento, assim, começa a surgir as oportunidades, principalmente de falar sobre música regional, que é o que eu me dedico.
de tentar, não sei se evoluir, mas sempre trazer algumas novas cores, às vezes propor coisas novas, e isso acaba que ao longo do tempo, como tu disse, eu tenho 18 álbuns lançados, a gente vai se dando por conta que algumas coisas vão ficando, né? E geralmente são as coisas aquelas que são as ideias da gente mesmo, assim, sabe? Aquilo ali foi diferente durante um disco que eu fiz, funcionou, o outro também. Daqui a pouco, quando a gente vê, tem uma história, todo um resíduo, né? Que acaba nos deixando feliz, não sei se a palavra certa seria resíduo, mas vai ficando, enfim, essa energia, né? E em algum momento a gente tem que acabar, assim, eu fui em busca disso, de me encontrar, como explicar, como trazer mais gente também para conhecer a minha música, como apresentar outras músicas, né, do mundo. Eu sou uma ovelha negra aqui do tradicionalismo, do gauchismo, porque eu sempre tive interesse nisso, né? Eu ouvi uma vez um violonista chamado Paco de Lucia dizer que a gente tem que estar sempre com uma mão, né, bem agarrada no nosso lugar e a outra sempre procurando coisas para trazer para cá, né? Então acho que eu me encontro nesse caminho quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre o regionalismo, sobre as coisas regionais do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil. E eu tenho também a oportunidade de misturar isso com outras músicas do mundo, como o jazz, principalmente, que é uma música que eu adoro, a música brasileira, a bossa nova, enfim, o choro, as coisas que a gente vai recebendo do Brasil, porque a gente às vezes aqui no sul se sente mais afastado do centro do país, né? Mas a gente é fruto de toda essa circulação de cultura, né? Que tem entre o Uruguai, a Argentina, o Brasil, o Norte, enfim. Eu sou uma mistura de tudo, mas sempre com um foco no regionalismo. E essa necessidade vem disso, de às vezes não explicar, mas inspirar as pessoas para estarem com a gente. E essa mistura é a tua identidade também na música, né? E já contou aí, né, que vem dessa tua própria curiosidade, mas como é que é misturar esses elementos, assim? Tem muita diferença entre eles? No fundo, eles são parecidos, assim? Como é que é também fazer a união desses elementos diferentes, assim, na música? Pô, essa pergunta é bem difícil de responder porque eu acho que ela cai no terreno da sensibilidade, né? Então, o parecido não é igual, né? E hoje eu sei dizer isso porque eu morei 3 anos em Portugal. Então, a gente acha que o português daqui é o mesmo de lá. É parecido, mas não é igual, né? Então, assim, eu sempre primei por quando eu me interesso por algo, por exemplo, quando eu achei que eu tinha um domínio sobre as coisas do Rio Grande do Sul, sobre os meus mestres, sobre Albino Manique, Edson Dutra, o Neide Adelar Bertucci, as pessoas que vêm construindo a história do instrumento. Aqui no Sul eu queria me inteirar um pouco mais da música brasileira, né? Então, do choro, da bossa nova, me mudei para o Rio de Janeiro. Então, porque tem certas músicas, tem certas culturas, eu acredito, na realidade talvez em todas as culturas, que a gente necessita de um pouco de vivência daquele ambiente para poder equilibrar, né? E ter uma noção do que também aquilo para eles não é aceitável, vamos dizer, e o que a gente também não vai distorcer, o que é culturalmente para nós absorvido, né? Porque essas coisas vão se formando, né? Então, eu sempre acho bem interessante fazer essas trocas e tento desenvolver essa sensibilidade realmente convivendo e indo buscando as coisas que eu acho que podem ser interessantes, não só na minha música, nas minhas composições, nos arranjos que faço, mas que de alguma maneira possa contribuir para a música regional e para esse ambiente que eu acho tão frutífero aqui da gente, da nossa música mesmo. Como eu disse, eu morei fora do Brasil, ainda toda hora saio, a gente vai e volta. Então a gente vê que essa cena que a gente tem aqui do início, dos CTGs, depois dos grupos de dança, dos festivais nativistas, de boas escolas de música, isso frutifica em muitos artistas que estão pelo mundo, o Yamandu Costa, o Hamilton de Holanda, o Renato Borghetti, né? E isso realmente tem um sabor e o Quinteto Perche, que é um quinteto daqui, né? Também tem essa coisa diferente, uma cor bonita que acho que é o único do Brasil, né? Então a gente tem uma cultura linda, assim, que me orgulha demais, está sempre buscando uma pitadinha de uma coisa ou outra, mas não descaracterizar, vamos dizer assim. Acho que essa sensibilidade é o que eu tento desenvolver quando eu saio para buscar outras culturas e misturar um pouquinho com a nossa. Com certeza, né? E aqui, a sua presença aqui na Fundarte é para participar desse encontro de estudantes de acordeon, né? Então, também tem essa troca de experiência com os alunos, né? Eles que podem te ter como referência também, compartilhar um pouco dessa tua história.
E como é que vai ser essa troca, assim, né? Eu queria que tu contasse também como é que vai ser esse encontro, né? O que vai acontecer nesses dias intensos aí. Está sendo muito legal porque, como sempre, né, quando a gente vai dar aula ou falar em algum workshop, uma oficina, primeiro tem a tensão inicial, né, que a gente não sabe direito o que eles pretendem e eles também às vezes têm uma ideia do que a gente pretende com eles, então acho que primeiro a gente vai ao encontro de equilibrar aí os interesses, né? Mas para mim é sempre muito satisfatório, e já está acontecendo aqui, de poder dividir as experiências, né? Porque às vezes muitas coisas estão nos livros, muitas coisas a gente vê hoje em dia com tanta informação que chega, mas às vezes uma experiência focada, direcionada, com um propósito, né? Que a gente possa ter resultados. Não é sempre que a gente tem oportunidade, às vezes, de falar com um profissional que já trilhou esses caminhos. Nem sempre é um vencedor total, mas às vezes já trilhou, então já sabe alguns desafios que vão estar um pouquinho mais adiante, né? Então eu gosto muito de falar, de trabalhar muito sobre esses desafios, sobre essas coisas que acontecem no mundo profissional de um músico, no mundo profissional de um acordeonista, de um profissional, né, de educação, enfim. E como eu disse antes, de uma certa forma inspirar. Eu tento inspirar eles, né, com as batalhas que a gente vai vencendo, algumas, que é o que as pessoas veem, né? Conto as que eu não ganho também, mas principalmente absorvo muito os anseios e as vontades deles, e às vezes a gente aprende também uma direção nova, que poderia, aliás, uma direção não, mas um lugarzinho novo, um cantinho novo dentro de uma direção, né, da música, com o próprio anseio deles mesmo. Eu tenho uma filha adolescente, né? Então a gente vê que cada geração que muda tem uma necessidade, tem uma vontade, né? E o resultado é o que importa sempre, né? E esse encontro, ele une estudantes de diferentes etapas aí do curso, né? Às vezes é mais iniciante, já está mais na fase final, mas é sempre uma troca de experiência importante, né? Como é que tu vê esses encontros, assim, que tem essa variedade, essa mistura toda aí? Acho primordial, porque isso é que nem festa, né? A gente não pode fazer um convite e convidar todo mundo que se dê bem, né? A gente tem que convidar as pessoas que gostam da gente e elas que convivem entre si também, tem que dar um jeito, né? Então, eu acho que eu tenho sempre o costume de conversar com as pessoas durante o período inicial da oficina, né? Entender isso um pouco, quem está com qual propósito. Que a gente tem, né? Aqui mesmo a gente comentou, tem um propósito de um senhor que quer tocar no domingo em casa, né? Tocar uma música que sabe, o outro que já quer dar aula, quer saber um pouquinho mais a fundo sobre uma informação, o outro já quer saber sobre uma performance de palco, como é que é. Então, eu tento equilibrar isso, mas tento sempre passar por tentar de uma maneira falar sobre cada assunto com eles, assim, porque acabo me colocando no lugar deles, assim, na minha época não tinha muito essa oportunidade, né? De falar tão próximo, né? De falar próximo, de pessoas que enfim, que fazem a mesma coisa que a gente, porque às vezes a coisa é mais genérica, assim, mas dificuldades ou possibilidades, né, também, a gente não fala sempre só de dificuldades, mas possibilidades, né, de que o que eu posso fazer com esse negócio aqui que pesa 16 quilos, né? Pô, tem tanta coisa, né? Porque as mesmas 12 notas que tem aqui, as mesmas notas que tinha o Bach, tinha o Beethoven, que tem em todo mundo no mundo. Então, isso aqui tem fim, é finito, né? Mas a combinação não, né? Sim, então, a gente lida com um terreno de imaginação e criatividade, né? E isso não tem fim mesmo. Então, eu poderia ficar falando mais horas para ti aqui, porque eu acho legal mesmo trabalhar com isso, assim. Às vezes, numa oficina, eu já fiz isso muitas vezes. Não, eu vou dar esse assunto pré-estipulado, vou passar o slide sobre isso e não vou sair desse assunto. São os que dão errado sempre, assim, porque as pessoas, eu acredito que isso é um organismo, né? São várias células, como, né, a gente comentou, um mais velho, um mais novo, um que já está pelo meio do processo. Então, são várias células formando um organismo e a gente que está ali na frente disso, tentando passar uma informação produtiva, também tem que ter uma sensibilidade para... Mas é o que eu acredito. Tento agir dessa maneira. Com certeza. Luciano, que está nos assistindo, quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, ou talvez conversar contigo de alguma forma, te acha por onde aí? Né? Tem algum acesso aí pelas redes? Como é que faz? Tem. Isso é a coisa mais fácil hoje, né? Pode ser no meu site, lucianomaia.com, www.lucianomaia.com, não tem o ponto não tem o BR. É lucianomaia.com. Nas redes sociais, @lucianomaia no YouTube, @Luciano Maia no Instagram e Luciano Maia Oficial Facebook.
Todas as redes aí, todas as tá redes. possível. E ali vai ter os meus contatos, vai ter tudo, tem e-mails, então você não termina mais a lista de coisas. É só encontrar o jeito que chega até ti. É só não me encontra se não quer. Mas digita lucianomaia.com, ali vai achar todas as minhas redes, todos os meus contatos. Perfeito. Já que tu tá com um acordeon aí, a gente pode te ouvir também um pouquinho. Vamos. Você já faça o convite, né? A gente acompanhou, então, tanto a abertura desse encontro quanto o encerramento, que também fica disponível aqui na íntegra no nosso canal. Então dá para acompanhar como é que foi essa apresentação do Luciano aqui na Fundarte, né? Mas aqui também dentro do Fundarte Recebe, então a gente vai ter uma palhinha aí de como é que é a música, então, do Luciano. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Luciano, também te agradeço. Obrigado. Então a música vai ser para encerrar aqui a nossa entrevista. Obrigada pela conversa e, por favor. Vamos lá. Thank you.